Olá, crianças! Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, então, eu convido você a participar de mais uma devocional. Vamos lá? Bom, para começar, eu vou começar lendo, então, um texto bíblico, um versículo da Bíblia. Esse versículo se encontra aqui na nossa Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Aqui está escrito, então, assim, ó. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em algumas outras linguagens, talvez até um pouco mais simples, talvez para a gente aprender, ou até mesmo para a gente recordar. Ela está escrita assim, ó, em algumas outras versões. Em Jesus, somos mais que vencedores. Bom, a história que nós vamos então hoje aprender e escutar vai falar sobre vitória de alguém que confiava em Deus. Mas que história é essa? A história que nós vamos hoje escutar, ela fala sobre Davi e Golias. O texto dessa história, então, ela se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 17. O capítulo 17 inteirinho, então, vai falar sobre essa história. Vamos lá, então, comigo, escutar mais uma história? A história de hoje, vou começar contando, então, sobre um povo filisteu. Um povo que, na verdade, não servia ao Deus verdadeiro. Na verdade, eles não gostavam nem das pessoas que serviam ao Deus verdadeiro, que era o povo de Israel. Certa vez, o povo filisteu desafiou o povo de Israel, pedindo para que eles arrumassem uma tropa de exércitos para que eles lutassem um contra o outro. O desafio era que o exército que ganhasse aquela luta seria escravo do povo que seria vencedor. No caso, se o povo filisteu vencesse, o povo de Deus, o povo de Israel, teria que servir ao povo de Filisteu. Será que realmente é isso que vai acontecer? Vamos descobrir. Não satisfeitos só com a guerra que eles queriam confrontar contra o povo de Israel, o povo filisteu, eles lançaram um novo desafio. Na verdade, um soldado chamado Golias. Esse soldado, então, um tal de gigante Golias, lançou o desafio de que ele queria lutar com o melhor soldado do povo de Israel. Na hora, o povo de Israel e o exército de Israel ficaram atemorizados, ficaram com muito medo, porque realmente viram que o gigante, o soldado Golias, era muito forte e eles ficaram com muito medo. Enquanto, então, os soldados escolhiam quem entre eles iria lutar contra o gigante Golias, na cidade onde morava Davi, seu pai pedia todas as vezes para que ele cuidasse das ovelhas, não é verdade? Só que dessa vez, Jessé, que era o pai de Davi, ficou muito preocupado com os seus filhos mais velhos que estavam lá na guerra e pediu para que Davi levasse comida, alimento para seus irmãos que estavam lá na guerra. E obedecendo, Davi então arrumou as suas coisas e foi mais do que depressa levar a comida para seus irmãos que estavam na guerra. Chegando lá, Davi ouviu e ficou sabendo daquele desafio que o gigante Golias havia feito ao povo de Israel. E ele se encheu de fé e de coragem e foi correndo até o rei falar para ele que ele sim tinha coragem de enfrentar o gigante. Afinal, Deus havia o livrado de duas feras bem ferozes, por sinal, um urso e um leão. E por que dessa vez Deus não iria livrar? Davi então se encheu de coragem e foi correndo falar com o rei Saul. Chegando ao rei Saul, o rei Saul olhou assim, meio assim para Davi, viu que Davi era muito pequeno, era muito fraco, aparentemente, e disse assim: você é muito novo, você não pode lutar contra o gigante. Você sai fora dos padrões dos nossos soldados. Os nossos soldados são fortes, estão todos com escudo, com proteção, com as suas armaduras, e você é muito pequeno, capaz de nem entrar um capacete na sua cabeça. Mas Davi, confiante,
pediu mais uma vez. Já que então o rei Saul não tinha outra opção, apesar dos soldados estarem todos com medo, o rei Saul então revestiu Davi com todas as armaduras: capacete, escudo, espada. Mas as armaduras haviam ficado tão grandes para Davi que Davi quase sumiu dentro delas todinhas. Ia andar. Ele até tentou levantar sequer a espada, mas ele nem sequer conseguia levantar a espada. Aí então, já que teve a autorização do rei Saul para lutar, ele então se desfez de toda aquela armadura, de tudo aquilo que estava o pesando, pediu a Deus com fé, em oração, e foi direto ao riacho. De lá, ele escolheu, então, apenas 5 pedrinhas. Dessas 5 pedrinhas, ele guardou dentro da sua funda. Na verdade, a funda, para quem ficou com dúvida, é tipo uma bolsinha aonde o Davi guardou as suas pedrinhas. Vou pegar um modelinho aqui para vocês verem. Ó, eu até fiz algum mais ou menos parecido para vocês verem. Olhem só, crianças, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos um saquinho. Era onde ele guardava as suas pedrinhas. Quantas pedrinhas tinham mesmo que ele pegou no riacho? 5 pedrinhas, isso mesmo. E ele guardou aqui dentro as 5 pedrinhas. E foi com toda a fé, confiante em Deus, ao encontro do soldado filisteu. Chegando de frente com o soldado filisteu, ele viu o tamanho do soldado. E o soldado filisteu começou a tirar sarro. Ha, 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 ha. É esse o soldado, o melhor soldado que vocês têm? Mas que povo de Israel mais fraco é esse? Essa guerra, essa luta, tá muito fácil. Eu já ganhei. E o Davi, mais forte ainda e mais confiante ainda ele ficou. Seu coração se encheu de muita fé. Ele colocou dentro da sua funda apenas uma. Guardou aqui dentro apenas uma, usou apenas uma, o restante ele guardou no bolso, colocou uma pedrinha aqui e girou. E girou. Girou com toda a força, com toda a fé, confiante em Deus e que ele iria conseguir ganhar aquela guerra. Ele conseguiu, com toda a sua força, arremessar o mais forte possível. E então acertou bem na testa do gigante. E o gigante, sem tempo de reagir, caiu com a pedra cravada em sua cabeça e morreu. E então, Davi e tudo que estava ao seu redor ficaram felizes a Deus e agradeceram, porque viram que realmente o Deus que Davi servia era o Deus que o revestiu de força. E os soldados filisteus que estavam ao redor, ó, saíram correndo com medo do povo de Israel e com medo daquele pequenininho Davi que conseguiu vencer o gigante Golias. Deus então ajudou Davi. E da mesma forma que Deus ajudou Davi, ele hoje pode nos ajudar a vencer os nossos medos, a vencer os nossos pecados, a lutar contra os nossos pecados. E ele nos ama. Da mesma forma que ele nos ama, ele quer nos ensinar. Mesmo que às vezes a gente parece meio que cansado, com medo ou aborrecido, ele nos dá força e ele nos ama. E através disso ele quer nos ensinar. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E eu convido você a fazer uma oração junto comigo, pedindo para que Deus nos ajude. Vamos lá? Bom, vamos lá então? Para quem não consegue fechar os olhos, vamos lá? Segura! Vamos lá?
Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela história que hoje nós escutamos e aprendemos. Nós queremos pedir a sua ajuda para sermos uma pessoa melhor. Nos ajude, ó Deus, contra os nossos medos e contra os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E, bom, de atividade para hoje, então, eu vou lançar o desafio para vocês desenharem a parte da história em que vocês mais gostaram. Vou deixar livre, não vou nem estipular nada da história, tá? Fiquem à vontade, mas eu gostaria que vocês postassem lá uma fotinha lá no nosso grupo da parte da história em que vocês mais gostaram, tá bom? Eu espero as postagens de vocês e, ó, em breve nós vamos estar juntos, se Deus quiser, porque eu já estou morrendo de saudade, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, até a próxima!